Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Muito bom dia para você. Estaremos refletindo hoje o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamarem de Beelzebu, quanto mais a seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo. Meu irmão, minha irmã, bom dia. No evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje, Jesus mais uma vez orienta seus discípulos no sentido de preveni-los quanto aos riscos que eles iriam correr após a sua volta para o Pai. Jesus sabia que estes seus colaboradores iriam enfrentar muitos desafios pelo caminho, pois os opositores do projeto de Deus iriam persegui-los da mesma forma que o perseguira. Encarregados de dar continuidade à missão de Jesus aqui na terra, os discípulos corriam um duplo risco. O risco de se deixarem contaminar pelo fermento dos fariseus e, com isso, abandonar a missão. E o risco de caírem nas armadilhas desses inimigos, isto é, de enfraquecerem e não terem coragem de testemunhar Jesus diante aos seus opositores. O texto chama a nossa atenção sobre a importância de darmos testemunho de Jesus. O que devemos fazer em qualquer circunstância sem temer as consequências. Testemunhar Jesus em nossas comunidades, onde impera o bem, é fácil, pois ali não existe forças contrárias. O difícil mesmo é testemunhá-lo no nosso cotidiano em meio às forças contrárias. Ai de nós se não declararmos a favor de Jesus em meio às forças contrárias. O próprio Jesus já diz: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu irmão e minha irmã, dar testemunho de Jesus com as nossas ações do dia a dia pode implicar em grandes riscos para nós. Porém, o pior de todos os riscos é o de não aceitar o desafio do testemunho, o que pode nos condenar à pior de todas as trevas: não sermos reconhecidos por Jesus. Muitos de nós cremos em Jesus, mas temos medo das consequências do testemunho. Consequências estas que não são poucas, pois o testemunho de quem segue Jesus contraria o interesse dos grandes. Jesus nunca prometeu facilidades aos seus seguidores. No ato
do envio dos discípulos, ele usou a metáfora ser cordeiro no meio dos lobos. O que vimos no evangelho de ontem. Portanto, nós que somos os discípulos de hoje, devemos estar cientes de que a caminhada de quem anuncia a boa nova do reino é árdua, é difícil, requer coragem e muita persistência. Temei aquele que pode destruir a alma. Com essas palavras, Jesus nos alerta quanto ao perigo de cairmos nas armadilhas do inimigo disfarçado de amigos. Destes nós devemos temer, pois eles podem nos levar a pecar. Estes, apesar de não serem nossos inimigos declarados, são nossos piores inimigos. E se não ficarmos atentos, eles podem nos tirar a vida, que é nos tirar de Deus. Quanto a vós, até os fios de cabelos da vossa cabeça estão contados. Com essas palavras, Jesus garante total segurança a todos os que se embrenham mundo afora, levando a boa nova do reino. A estes Jesus afirma: nada lhes será tirado sem o consentimento de Deus. Quando fazemos a experiência do amor de Deus no encontro com Jesus, a nossa vida se transforma. O medo dá lugar à coragem. A esperança vira certeza. Meu irmão, minha irmã, tenhamos em mente, medo não faz parte da vida de quem coloca a sua segurança em Deus. Fé e medo não são compatíveis. Amém? Então oremos. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos. Deus eterno e todo-poderoso, concedei-nos por sua intercessão suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e servir com generosidade os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que não tenhamos medo daqueles que nada podem contra a alma, pois Jesus, caminho, verdade e vida eterna, nos diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Rogai, Mãe, a Jesus, para que um dia com Ele estejamos, o adorando eternamente em sua glória. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente abençoado dia, um excelente abençoado fim de semana. Fique na paz do Senhor. Amanhã é dia do Senhor, viu? Nos encontramos aí então, à Santa Missa, a Eucaristia. Fiquem com Deus.